Eu sou André Sampaio, consultor industrial e especialista em boas práticas de gestão e liderança. Neste nosso encontro, vamos falar sobre um comportamento que a gente vê muito nas empresas. Um comportamento comum, mas que é extremamente destrutivo para os resultados. O hábito de apontar o dedo. Sabe, quando alguma coisa dá errado, aquela reação imediata de procurar um culpado pode até parecer produtiva, né? Mas, na verdade, ela é tóxica. Apontar o dedo não resolve a causa do problema. Pelo contrário, isso cria um ambiente de medo, de defensividade, onde as pessoas passam a esconder os erros em vez de aprender com eles. E a confiança, que é a base de qualquer time de alta performance, bom, essa é a primeira coisa que é destruída. Então vamos mergulhar um pouco na diferença que existe entre uma cultura de culpa e uma cultura de responsabilidade. São dois mundos, assim, completamente diferentes. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, na cultura da culpa, o que a gente tem? Um medo paralisante de errar. Os problemas são jogados para debaixo do tapete, a empresa estagna e uma energia enorme é gasta nessa caça às bruxas. Agora, do outro lado, na cultura de responsabilidade, o cenário muda. Existe segurança psicológica para aprender com os erros, transparência para resolver os problemas de frente e um foco incansável na melhoria contínua. A pergunta deixa de ser quem errou e passa a ser, ok, o que a gente aprende com isso e como podemos consertar o processo? Mas quem é que constrói essa cultura? A resposta é bem clara: a liderança. Esse ambiente de alta performance, ele não nasce por acaso. Ele é cultivado de forma intencional pelo líder. E essa frase resume a ideia central. Porque, vamos ser sinceros, cobrar produtividade e resultado é a parte fácil. O difícil mesmo é criar as condições para que eles aconteçam. Antes de culpar o time, o líder precisa fazer uma autoanálise honesta e verificar se está de fato fornecendo as ferramentas e o ambiente necessários para o sucesso. E para evitar essa cultura da culpa, a liderança precisa construir uma base bem sólida. No entanto, o que eu mais vejo são líderes falhando em 3 áreas que são cruciais. Vamos ver agora como transformar esses erros comuns nos pilares da confiança. E esses pilares são bem diretos: clareza, feedback e desenvolvimento. Vamos detalhar cada um deles. O primeiro pilar, e talvez o mais fundamental de todos, é a clareza. A equipe precisa saber exatamente para onde está indo, o que se espera dela e, claro, como o sucesso vai ser medido. Muitos líderes simplesmente assumem que isso é óbvio, mas, na grande maioria das vezes, não é. A falta de clareza gera um tipo de caos silencioso. A gente vê as pessoas super ocupadas, correndo de um lado para o outro, mas sem gerar valor de verdade. E qual o resultado disso? Entregas que não atendem às expectativas, retrabalho constante e uma equipe frustrada. E o pior, ninguém se sente de fato dono do resultado, porque as responsabilidades nunca ficaram bem definidas. A solução para isso é ter método. É usar frameworks como as metas SMART, sabe? Específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo. É explicar o porquê por trás das metas para gerar engajamento. E, o mais importante, deixar muito claro os papéis e as responsabilidades de cada um. Clareza é a base de tudo. Muito bem, vamos para o segundo pilar, o feedback contínuo. E olha, feedback não é só aquela avaliação de desempenho uma vez por ano ou uma crítica quando algo dá errado. Não. É uma ferramenta de alinhamento constante. É como um GPS para a equipe. Sem feedback, a equipe opera no escuro. Simples assim. Erros que podiam ser corrigidos rapidinho acabam se repetindo, gerando custos, perda de tempo, a moral do time cai, porque ninguém sabe se está fazendo um bom trabalho, e a insegurança só cresce. E na ausência do líder, as pessoas aprendem umas com as outras, o que muitas vezes só perpetua vícios e práticas que não são as ideais. Então, qual é a solução? É criar um ritmo, é implementar conversas 1 a 1 de forma regular e estruturada. E nessas conversas, o segredo é ser objetivo. O modelo é simples: descrever o comportamento que foi observado, explicar qual foi o impacto que ele causou, seja positivo ou negativo, e aí sim sugerir ou pedir o ajuste necessário. Isso transforma o feedback de um julgamento para uma poderosa ferramenta de desenvolvimento. Isso nos leva direto ao nosso terceiro e último pilar, que é o que separa os gestores dos verdadeiros líderes: o desenvolvimento ativo das pessoas. Porque liderar não é só gerenciar tarefas, é potencializar talentos. Quando um líder não investe no crescimento da sua equipe, ele a condena à mediocridade. O time fica limitado a fazer só o básico, o feijão com arroz, sempre dependendo do chefe para resolver problemas um pouco mais complexos. E o mais grave, os melhores talentos, aqueles que buscam crescimento, não ficam parados num lugar onde não podem evoluir. Eles simplesmente vão embora. Para construir esse pilar, é preciso ser intencional.
É preciso criar planos de desenvolvimento individuais, mesmo que sejam simples. Oferecer desafios que sejam progressivos, claro, com o suporte necessário para que a pessoa tenha sucesso. E, algo fundamental, reconhecer e celebrar a evolução. Mostrar que naquela equipe o crescimento é algo valorizado de verdade. Então, o ponto crucial aqui é este. Líderes maduros não procuram culpados. Eles usam cada problema, cada falha, como uma oportunidade para fortalecer o processo e evoluir, sempre focando na causa raiz e não nas pessoas. Então fica aqui uma reflexão. Da próxima vez que vier aquele impulso de apontar o dedo para alguém, vale a pena parar um segundo e fazer um checklist sincero se perguntando: as expectativas que eu passei foram realmente cristalinas? Eu dei feedback constante para alinhar o caminho? E por fim, eu estou de fato investindo no desenvolvimento dessa pessoa, desse time? Muitas vezes, a resposta a essas perguntas apontam de volta para o próprio líder. É importante lembrar sempre disso. O papel da liderança é ser o arquiteto de um ambiente onde a confiança, a clareza e o crescimento permitem que o talento floresça e entregue resultados que são extraordinários. Para quem busca fortalecer a própria liderança, construir ambientes de confiança e aplicar as boas práticas de gestão no dia a dia, a dica é acompanhar os meus conteúdos e conhecer os treinamentos da Sampaio e Companhia.